Nessa lição, vamos estudar uma importante prática cristã, o batismo em águas. Veremos que o rito do batismo foi praticado por João Batista, Jesus Cristo e os seus apóstolos. Posteriormente, também foi praticado pelos primeiros cristãos da igreja primitiva. É uma prática, portanto, de grande importância para a igreja de Cristo. Contudo, como toda doutrina cristã, a prática do batismo também tem sofrido desvios ao longo da história, tanto no seu propósito quanto na sua forma. Assim é necessário deixarmos a Bíblia falar, a fim de que o propósito correto para o qual foi instituída essa importante prática seja observado. Eu sou o professor Daniel Ramos e você está na lição 9, o batismo, a primeira ordenança de Cristo. Se inscreve no nosso canal, clica no sininho, compartilha esse vídeo e pedimos ao Espírito Santo que nos dê graça para essa aula maravilhosa. Deus abençoe. O primeiro tópico da nossa lição, pressupostos bíblicos doutrinários do batismo. A tradição católica e alguns segmentos do protestantismo histórico veem a prática do batismo como um sacramento. É preciso esclarecer o que significa a palavra sacramento. A palavra sacramento vem do latim sacramentum, que significa um sinal sagrado capaz de conferir graça àquele que dele participa. Nesse sentido, Agostinho, bispo de Hipona, que introduziu esse desvio na igreja, entendia que o batismo era um sacramento, um rito que transmite graça espiritual independentemente da fé de quem o pratica. Esse entendimento teológico, doutrinário, define um sacramento como sendo um sinal visível de uma graça invisível. Dessa forma, na visão de algumas tradições cristãs, o batismo torna-se necessário para a salvação. Antes da gente pular para a próxima parte ainda desse tópico, é importante a gente entender que sacramento, além dessas questões teológicas de transferir graça, é meio da graça, né? A gente tem que deixar claro que o nosso autor, de repente, pode confundir o nosso leitor, porque ele não estabelece o sentido pleno da questão do sacramento. Eu, Daniel, também entendo o rito do batismo como sacramento. Entendo sim. Vou dizer isso para vocês de uma vez por todas. Por que o batismo e a ceia é sacramento? Por causa da perfeição que há nestes ritos. Enquanto a tradição católica tem 7 sacramentos, que vai desde o batismo até a ordem, né, passa pelo matrimônio e por aí vai, eu entendo que nós temos 2 sacramentos, o batismo em água e a ceia. Eu entendo assim. E os irmãos das tradições cristãs não estão erradas por isso. Vamos olhar essa questão aqui. A lição é maravilhosa, mas é necessário a gente pontuar alguns equívocos. Quando a gente diz que algo transfere meio, né, é o meio de transferência da graça, a gente não está dizendo que aquele é o único meio de transferência da graça. Mas dos meios que se transfere graça, o batismo é um deles. Ah, mas eu posso escolher qual meio transfere graça? Não é nesse sentido. Estamos fazendo o sentido do rito da igreja, né? O que o nosso autor aqui diz, e eu acho interessante ele questionar Agostinho, porque se trata de um dos maiores autores da história da fé cristã, e nós, assembleianos, sobretudo da fonte moral, bebemos muito em Santo Agostinho a ponto de nos embriagarmos, né? Eu acho muito estranho esse tipo de perspectiva aqui, né? E por causa também da inquebrabilidade do batismo. Não tem como desbatizar. Não existe o rito, né, de desbatizo. Não existe isso. Uma vez que você foi batizado, você não precisa ser batizado nunca mais. Assim é o rito da ceia. Não tem como existe o rito de desceiar. Não existe isso. Uma vez que você ceiou, você comungou e participou dos elementos da graça.
Não há nenhuma questão aqui com referência a meio de graça para conferir salvação, porque existe muitas ministrações de graça, como próprios dons espirituais, mas não confere salvação, os dons espirituais, né? Os dons espirituais edificam a igreja, os dons espirituais aumentam a fé dos presentes, os crentes congregados, né? Então, essa expressão meio de graça como elemento para a salvação não necessariamente está implícito na questão. Eu discordo do nosso autor aqui desse ponto de vista. Eu acho que esse tipo de coisa traz mais confusão do que acerto, porque dá a entender, do ponto de vista aqui da introdução da lição, que o batismo seria desnecessário para a fé da igreja. Ele não confere graça e também não tem nada a ver com a salvação, então não necessariamente é necessário. Batismo é uma ordenança. Foi Jesus que instituiu o rito e pediu para nós sermos batizados. Ide, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordenança do Senhor. É uma ordem suprema a liturgia do batismo. Ela confere graça, sim, não necessariamente condiciona a salvação, mas o crente salvo quer ser batizado. Não faz sentido. É a mesma coisa de uma pessoa casada não querer colocar aliança no dedo. Não faz sentido. O que é bom eu falo com vocês. Aqui no meu canal é assim que funciona. O que é bom e o que não é, não é. Eu acho que nosso autor se equivocou aqui nesse tópico e não é assim que funciona. Sacramento é uma palavra que devia ser retomada por nós protestantes, sobretudo protestantes pentecostais. Os irmãos protestantes de missão já retomam elas, sobretudo no assunto batismo e ceia. Nós temos 2 sacramentos. E nós pentecostais precisamos entender isso. Sobretudo para memorizar ou revitalizar, essa palavra que eu queria, revitalizar a questão da reverência nesses ritos instituídos pelo Senhor. Foi Jesus que mandou batizar. E foi Jesus que instituiu a primeira ceia. Ensino bíblico correto concernente ao batismo é que ele é uma ordenança e não um sacramento. Uma coisa está intrínseca à outra. Infelizmente, o nosso autor aqui afundou a lição. Né? Sacro quer dizer ordem, supremo. Né? Por isso que tem música sacra, né? Essa raiz semântica. Ide, portanto, e fazer discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Não há, portanto, no batismo poder mágico capaz de transmitir graça para a salvação. Não é isso que a palavra sacramento, enquanto batismo, está dizendo. Está falando da inquebrabilidade. É uma coisa que é feita para a eternidade. Tá? Não é isso. O autor aqui está equivocado com a classificação de batismo como sacramento. Né? Ele não entendeu isso aqui, não. O ensino bíblico é que o batismo é a ordenança dada por Jesus Cristo a quem já foi alcançado pela graça, e não a quem quer obter alguma graça através dele. Ninguém vai para o tanque de batismo para ser salvo. E ele continua sendo sacramento porque é algo perfeito. É algo que não precisa de um rito novo ou de revitalizar, não precisa de reviver. Você pode até deixar o evangelho e voltar de novo. Se lá atrás você foi batizado, você está batizado. É assim que funciona a perspectiva da fé. Eu discordo em número general aqui do que o autor expôs. É sacramento porque é ordenança. É sacramento porque é eterno. O sacramento não quer dizer que ele confere graça. O sacramento diz que é o meio da graça. Assim como a própria reunião da igreja é um meio da graça. A ministração da palavra é um meio da graça. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu acho que essa vulgarização que tem no nosso meio pentecostal com relação às coisas sólidas e eternas é preocupante. O mesmo Agostinho, que entendia o batismo como sacramento, defendeu também que os bebês, por haverem nascido com o pecado original, necessitavam ser batizados e serem salvos. Neste caso, o batismo deveria ser administrado a eles para anular o pecado original
Evidentemente que esse entendimento do bispo de Hipona está contra o ensino de Cristo, que afirmou que as crianças fazem parte do reino de Deus. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os estorveis de vir a mim, porque o dos tais é o reino do céu. Mateus 19, verso 4. Logo, não há vestígios no Novo Testamento de crianças sendo batizadas, pois o nosso Senhor diz que no batismo deveria ser administrado a quem cresce. Marcos 16, 16. Uma criança que ainda não chegou à idade da razão não tem maturidade para crer e fazer escolhas. Irmãos, ai meu Deus do céu, esse é o tipo de lição que eu devia pular. Aqui o autor fez um angu de caroço e misturou o negócio todo. Primeiro, ele misturou um tanto de coisa que não tem nada a ver com o contexto. Primeiro, quando Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino do céu, ele está falando da simplicidade e da inocência da criança. Mas não está dizendo o contexto de não poder fazer escolha, não ter maturidade, porque criança não é ingênua. E aí nós temos que classificar que tipo de criança, em que contexto, em que tempo as crianças estão sendo analisadas por Jesus nesse assunto. Porque quando Jesus olha para as crianças e diz isso, ele está olhando para as crianças de 2000 anos atrás. Será que ele olharia para as crianças do século 21, no contexto brasileiro, e diria a mesma coisa? Eles são inocentes? Deles são o reino do céu? Ou Jesus já veria neles maturidade para fazer escolhas? Eu acho que o nosso autor está atropelando um tanto de contexto aqui, né? Porque se você falar que criança é inocente, é porque você com certeza não entende nada de criança. Isso não faz sentido nenhum. Criança hoje sabe muita coisa, até mais do que certos adultos por aí. Quando Agostinho impõe o batismo para as crianças, ele está num contexto de cristandade. A maioria das pessoas do seu contexto nascem cristãos, famílias cristãs. Uma família onde todo mundo é cristão, lógico que seu filho vai ser cristão. É um contexto mais cultural do que necessariamente místico. Vê se você percebe. Então, já que ele vai introduzir mesmo na fé cristã, que introduza. Mas, irmão Daniel, você está defendendo o batismo de cristãos, de crianças, o pé do batismo? Não é isso que eu estou dizendo. Eu sou da Assembleia de Deus, eu defendo pessoas a serem batizadas a partir da idade de 12 anos. Mas eu já vi um rapazinho com 9 anos e que conseguiu ser batizado, e o pastor, sabendo da maturidade dele, conseguiu levá-lo ao tanque de batismo. Isso não... que idade é que é criança? Se você olhar no contexto de Jesus, a maioridade é alcançada a partir dos 30 anos. Com 30 anos, o rapaz era considerado menor, e só a partir desse tempo que ele era considerado maior. É por isso que Jesus é instituído ao sacerdócio, ali no seu ministério, o sacerdócio eterno, ao 30º aniversário. Do ministério de Jesus dura dos 30 ao 33. Por que 30? Porque é só com 30 que o menino poderia ser sacerdote no templo. Ele deixava de ser menino para ser homem. Então a gente tem que revisitar todos esses contextos e não sai por aí atropelando as coisas, não. Não é por aí. Não estou defendendo batismo de criança, eu sou da Assembleia de Deus, respeito nossos irmãos presbiterianos que batizam as crianças, não defendo isso, não vejo isso como uma prática interessante, já estou perfeitamente convencido que a pessoa é em idade da razão. Mas qual é a idade da razão? Quando é que a pessoa consegue discernir entre fazer o certo e o errado? Tivemos já casos de crianças com 5 anos que em tribunais da Europa foram condenados à prisão perpétua. E isso é muito sério. Então a igreja tem que revisitar todas essas coisas e não jogar isso assim, Eu penso que o nosso autor foi bem feliz aqui. A lição toda está maravilhosa. Aqui ele afundou, mas afundou de forma que eu nem sei se tem como reverter isso aqui mais. E vai dar muito trabalho para os nossos irmãos, vai causar mais confusão do que tudo. Só por causa de uma palavra, sacramento. Eu reafirmo e reafirmo. O batismo e a ceia é sacramento. De tudo que eu já estudei na minha vida, eu estou convencido que se trata de 2 sacramentos. Por que são 2 sacramentos? Que são meios da graça. Não são condicionantes à salvação. Não entenda isso. A salvação é pelo ato da confissão da pessoa em Jesus Cristo, do ato de Jesus Cristo e não da pessoa, na cruz do Calvário.
A pessoa reconhece esse ato e diz: Ele é o meu Senhor e eu sou pecador. Eu preciso ser salvo. É ali que a graça começa a ser ministrada. Mas o fato de eu estar casado me implica colocar uma aliança. Não faz sentido viver casado sem aliança. Tem que olhar essas coisas todas, são perigosas, né? Vamos ver o que acontece aqui mais à frente. Discordo em número, gênero e grau, só para ficar registrado o que ele falou aqui no primeiro tópico. O batismo é sacramento. O tópico segundo da nossa lição, o símbolo e propósito do batismo. O batismo por imersão simbólica, né? Ou seja, ele simboliza a união do crente com Cristo por meio da sua morte, sepultamento e ressurreição. Se isso não é sacramento, a gente tem que ver o que é, né? Porque não faz sentido. O batismo é a imersão simbólica da união do crente com Cristo por meio da sua morte, sepultamento e ressurreição. Sacramento. Essa verdade é afirmada pelo apóstolo Paulo aos cristãos que estavam em Roma. Romanos 6, do 3 ao 5. Dessa forma, o apóstolo mostra que o ato de imergir da água, onde havíamos sido submerso, retrata com precisão a identificação do cristão com a ressurreição de Cristo. Essa mesma verdade é afirmada na carta aos Colossenses: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes, pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Colossenses 12, verso 12. Isso simboliza que o cristão morreu para a velha vida e agora vive uma nova vida em Cristo. Isso mesmo, que coisa linda, né? Mas, afinal de contas, qual que é o propósito do batismo? A gente tem que fazer essa pergunta. Ainda aqui dentro desse segundo tópico, o símbolo e o propósito do batismo. Qual que é o propósito do batismo? Para que ele serve? Vamos entender para que serve? No contexto da fé bíblica, o batismo é uma fé pública, ou seja, uma profissão de fé. Isso significa que o crente, quando desce às águas batismais, está testemunhando de forma pública perante o mundo da sua nova vida em Cristo. Atos 2, verso 41. Quem se candidata ao batismo deve estar convicto e consciente da fé que o abraçou. Aqui não há território neutro. Colossenses 2,6. Enfim, o batismo é para as pessoas salvas e convertidas que estão dispostas a seguir a Jesus. Atos 8:12, versos 16, o capítulo 16, verso 14 e 15. Irmãos, esse aqui não é brincadeira, não. Na questão do batismo, somente cristãos indecisos rejeitam ser batizados. Você não quer colocar aliança por quê? Você não está casado? Você não está casada? Tô. E qual o problema de colocar aliança? Às vezes isso acontece por ignorância no sentido do ato. Outras pessoas é por falta de convicção de fé. No primeiro caso, às vezes o crente entende que após ser batizado não pode cometer mais qualquer tipo de falha. Não. Apesar de eu, professor Daniel, entender que o batismo é sacramento, discordando do nosso autor aqui na revista, é sacramento, porque não tem como quebrar depois, não é um antídoto para a falha e nem para o pecado. Quem dera se fosse. Quem dera. Embora a Bíblia mostre que o crente deve evitar o pecado, 1 João capítulo 2, verso 1, contudo o batismo não pode ser visto como uma espécie de vacina que imuniza o cristão contra o pecado. Este é vencido quando se anda no Espírito, ou seja, o pecado é vencido no Espírito, não no tanque de batismo. Gálatas 5,15. Por outro lado, há outros que rejeitam o batismo justamente por falta de conversão. Ele não sabe o que quer, está indeciso, não sabe o que vai mexer na sua vida, suas questões, não sabe. Estão conscientes das implicações que esse rito traz, ele sabe o que significa o batismo, mas não sabe o que ele quer. Olha para você ver a questão aqui. Isso aqui é interessante na lição.
e não estão dispostos a cortar, né, o cordão umbilical com o mundo. Mas depois que eu for batizado, ou seja, ele tem consciência do que serve o batismo, ele sabe que o negócio vai estreitar para o lado dele. No sentido da sua aliança. Coloquei uma aliança no meu dedo, não tem como mais me relacionar com terceiros. E muita gente não quer essa aliança com Cristo chamada batismo, porque quer se relacionar com o mundo. Mas, ao final de contas, qual que é a fórmula e o método do batismo? Vamos ver o que o nosso autor nos diz? Bom, o batismo é uma fórmula trinitária. Vamos ver? Durante a grande comissão, Jesus orientou aos seus discípulos, dizendo, abre aspas, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Esta é a fórmula trinitária do batismo cristão. Isto porque este texto cita as 3 pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus, 3 pessoas distintas, com uma só essência, e no rito do batismo, portanto, a orientação de Jesus precisa ser seguida pela invocação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui o autor mexe em 2 coisas interessantes. Primeiro, no exclusivo rito da evocação trinitária. Em nenhum outro momento, em nenhum outro rito, nós da Assembleia de Deus, nós de tradição reformada, pentecostal, enfim, dizemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nenhum. O batismo é o único rito que nós evocamos a Trindade. Você não ora para Jesus curar as pessoas dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não. Toda oração é feita ao Pai, em nome do Filho, pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo. Então você não precisa dizer no final em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui ele mexe nisso, na questão das nossas práticas. Só no batismo que eu digo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e assim que a pessoa diz amém, eu mergulho o corpo dela todo dentro da água e volto. Esse é o rito. A fórmula trinitária, Pai, Filho e Espírito Santo, e ele mexe aí na maior doutrina do cristianismo. Apesar de não existir essa palavra na Escritura, é a maior doutrina. Se o nosso Deus é Deus, ele tem que ser Pai, Filho e Espírito Santo. É um único Deus. Não é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Não é em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, porque seriam 3 pessoas no sentido de 3 deuses, e não só 3 pessoas no sentido de um Deus. É um único Deus em 3 manifestações distintas, instantâneas, assintomáticas, sintomáticas, todas elas, essas 3 pessoas, um único Deus. Então não tem 3 tronos, é um trono, um único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, todo ele revelado em Jesus. Foi o que Jesus disse, né, àquele discípulo, quando ele virou para Jesus e falou assim, mostra-nos o Pai. E ele, Filipe, eu estou o tempo todo convosco e vocês não perceberam até agora? Como assim, pede-me, mostra-nos o Pai? O rosto de Jesus revela o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em Jesus temos a plenitude da Trindade. Vamos falar um pouco a respeito da fórmula herética do batismo. Nem todos os grupos dentro da tradição cristã, evidentemente, seguem essa fórmula trinitariana. Há grupos que seguem um tipo de doutrina chamada modelista. Um exemplo é o unicismo. Esse grupo batiza seus membros somente em nome de Jesus. Aliás, irmãos, não há na Bíblia ninguém sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto, falei. Eu tenho que dizer isso, eu não posso te enganar.
Ninguém na Escritura, nenhum apóstolo, ninguém foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todas as pessoas, todos os cristãos, todos os batizados no Novo Testamento foram batizados em nome de Jesus. A doutrina da Trindade fica pronto alguns séculos depois. São os 4 próximos séculos que vão organizar a doutrina, evidentemente baseado no texto sagrado, no texto canônico, que nós chamamos dos 4 primeiros concílios ecumênicos da tradição de fé cristã. Isso você pode pesquisar que você vai ver. Então, ao longo desses 4 concílios ecumênicos é que vai se organizar as doutrinas, e uma delas é a doutrina da Trindade Santíssima. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, na Bíblia, nós estamos nos primórdios da fé. Eu vou usar uma expressão aqui que vai parecer um pouco engraçada, mas não veja assim. Nós estamos no pau e pedra da fé cristã. O suporte bíblico dele é buscado em alguns textos do livro de Atos, onde supostamente se negaria a prática trinitariana. Atos 2, 38, capítulo 9 e 5. Aliás, toda a escritura ali do Novo Testamento, ninguém é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não existe isso na Bíblia, gente. Isso é prática da igreja posterior ao tempo primitivo, posterior ao tempo apostólico. Exatamente. As pessoas eram batizadas em nome de Jesus. Pode conferir de Mateus a Apocalipse. Todas as pessoas que serão mergulhadas em água, no batismo, no rito em água, serão mergulhadas em nome de Jesus. Não há nenhum caso que é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Convém dizer que esses textos não negam a fórmula trinitariana, nem tampouco nega a Trindade. Aqui, nós, Assembleia de Deus e igrejas evangélicas, nos unimos à tradição, já antes de nós católica, nessa fórmula, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Tem até aquele símbolo, que eles fazem assim, com a mão. Você vê muito santo antigo com a foto e ele está com a mãozinha assim, Esses 2 dedos assim, mais em pé, fala da divindade e humanidade de Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo. É por isso que ele faz a bênção, da cruz, assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por causa da tradição de fé da igreja. Aí você volta o vídeo que você vai ver a explicação de novo. Então convém dizer que esses textos não negam a fórmula trinitária, nem tampouco negam a Trindade. Na verdade, o que é dito é que o batismo era feito na autoridade de Jesus, isto é, naquilo que ele ensinou. Olha, irmãos, eu acredito que sobre o batismo, o autor gastar uma única lição para falar de um assunto tão forte, tão profundo, com tanto teor histórico, desde o Novo Testamento, passando pela Didaqué, passando pelos 4 primeiros concílios ecumênicos, passando pela tradição católica, passando pelas tradições de missão, que são as igrejas de reforma, vindo até nós pentecostais. É tanta história, tanta hermenêutica que está nesse invólucro, que uma lição é praticamente... Gente, é imoral fazer uma lição assim. Para mim é uma imoralidade, porque é muito grande para ser esgotado em uma só lição com 9 parágrafos, porque é dividido sempre em 3 partes, cada uma dessas 3 partes levam 3 parágrafos, 9 parágrafos. Nem se você tivesse um poder de síntese do tipo genial, você conseguiria fazer isso. Aqui ele mais confundiu do que ajudou. Infelizmente, ele vem fazendo uma lição, de repente ele afunda aqui nessa 9ª, Mas vamos continuar, vamos ver o que ele diz aqui, que o debate é importante, a proposta, o diálogo. O debate não, que eu não gosto dessa coisa de debater, mas o diálogo é importante, Convém dizer que não há vestígios da prática do batismo por aspersão no Novo Testamento. A aspersão é aquilo quando a pessoa, em vez de ser mergulhada, o presbítero, ou o pastor, joga sobre o rosto da pessoa aspersão.
Esse tipo de batismo se caracteriza por aspersão de água sobre o candidato. Entretanto, o contexto do Novo Testamento mostra claramente que o batismo nos dias bíblicos era por imersão. A palavra grega baptizo possui o sentido de mergulhar e submergir, tanto na Bíblia como fora dela. Vários textos bíblicos mostram a prática bíblica do batismo por imersão. O povo saía para ser batizado por João dentro ou seja, do Rio Jordão. Marcos 1,5. Da mesma forma, quando foi batizado, Jesus saiu da água. Marcos 1,10. João batizava onde havia muita água. João 3,23. É interessante a prática dele aqui, mas eu já vi situações, irmãos, onde pessoas acamadas que não podiam sair do leito de jeito nenhum, estavam inclusive no leito de morte, né, hospitalizada, lá todo paramentado por um monte de instrumentalidade ali, né, de instrumentos que estavam mantendo a sua vida, que pediram para ser batizadas. Como é que você batiza uma pessoa que está toda, né, conectada tanto de parafernália do hospital? O único batismo que resta é por aspersão, porque o símbolo do batismo aí é água, né? O símbolo não, a fórmula, né, é usar o elemento água, não pode usar soro, vai ter que ser usado o elemento água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora ele diz assim que o sentido batismo, né, é mergulhar, submergir. Mergulhar, submergir numa água literal ou no corpo de Cristo? Ou no ato profundo do mistério da cruz de Cristo? Ou mergulhar na revelação de Cristo? De que de fato esse mergulhar e submergir está falando? Porque se eu falo que tem que ser obrigatoriamente da água, não seria o mesmo que voltar ao sentido sacramental da água? E agora nem é mais do rito do batismo, é o rito sacramental da água. Sem água não tem batismo. É verdade, eu também acredito que não tem batismo. Mas e se eu não posso mergulhar a pessoa? Ela está hospitalizada. Ela me pediu para ser batizada. Eu não posso negar. Não posso negar. É isso, a Bíblia chama de pecado de negligência. Eu posso, mas não faço. Não posso por quê? Porque o rito me obriga a mergulhá-la. E ela não pode nem sequer sair do leito de morte. É uma discussão que tem que ser pensada. As coisas não são tão práticas assim. A gente tem que pensar nos desafios pastorais. Isso demanda maturidade, misericórdia, demanda apelo, demanda descer ao lugar onde o outro está, para contemplar suas necessidades. Não é converter o evangelho às pessoas, não, mas manter a porta aberta, ainda que estreita. Vale a pena pensar nessas coisas todas. Vamos concluir, porque eu confesso para vocês que eu estou bem feliz aqui nessa lição. Para mim não foi uma das lições mais... O autor vai dizer que abordou as questões mais relevantes concernentes ao batismo em águas. Discordo completamente, ele não abordou nada. Ele trouxe um vespeiro para nós e deixou a gente no meio desse vespeiro solto. Mostramos que, embora não tenha atribuição de salvação a quem dela participa, o batismo é, sim, uma prática que deve ser levada a sério por todos os crentes que querem seguir as palavras de Jesus. E aqui ele contradiz o que ele diz no início, né? Não é atribuição da salvação. Claro que não, ninguém entra para o tanque de batismo para ser salvo. O tanque de batismo não salva ninguém, né? Eu já vi casos de pessoas que foi cometido de bala perdida e ali no momento de morte ela confessou Jesus Cristo e evidentemente está salva. Nunca passou pelo rito de batismo. Mas eu também não posso acreditar numa pessoa que casou e não quer usar aliança, a não ser que ela não tenha dedos. Isso é muito sério. Por meio do batismo, nos identificamos com Cristo e nos tornamos pública a nossa profissão de fé. É isso, que Deus nos ajude. Essa é a lição 9. Deus abençoe vocês.